prazer, a gente recebe hoje aqui no nosso programa o triatleta Bruno Duval, né, aqui de Campos, e também o nosso editor de esporte da Folha da Manhã, o Chico Perrot. Muito obrigado pela participação de vocês dois. Prazer, né, o Bruno que acabou de chegar aí do Mundial, né, Bruno? Esse Mundial de Beijing que aconteceu agora em setembro. Você veio com uma 12ª colocação, mas importante, já que foram centenas de competidores, não é isso? Não, sem dúvida. O Mundial de Triatlo é realizado uma vez por ano. Ano passado, em Budapeste, tive o prazer de participar também, só que eu não estava tão bem preparado como eu fui agora e fiquei em 90º colocado, né, na 90ª colocação. Agora, comecei um calendário novo, planejei bastante o calendário, comecei a competir cedo em Cuiabá, me classifiquei na prova, ficando em 4º lugar na Copa Brasil de Sprint. Aí fui mais preparado agora e consegui a 12ª colocação, que para mim é um ótimo resultado. Quantos atletas mais ou menos estiveram participando dessa competição? Ao todo, dividindo em todas as categorias, a gente tem mais de 2.000 atletas. Então, o 12º é bastante conquista. O Bruno, você é campista mesmo, Bruno? Não, sou carioca, mas estou radicado em Campos há 3 anos, já me considero tão carioca quanto campista, tão campista quanto carioca. O Bruno, que inclusive é estudante do curso de Economia aqui da Universidade Federal Fluminense e participa do projeto UF Esporte. Né? E você geralmente, quando viaja, você é patrocinado por esse projeto? Como é que funciona? Sim, juridicamente não seria um patrocínio porque ele me apoia nas competições, né? Então, às vezes, de acordo com a demanda dos atletas, em termos de passagem, hospedagem, inscrição nas provas, o projeto está sempre apoiando e hoje em dia é meu maior apoiador, né? Eu conto com outros apoios também, que além da UF Esporte, eu tenho apoio da Snug Esporte, que é uma loja de artigos esportivos aqui. A FME também me dá um auxílio nas competições. E a academia Nova Estação, que me disponibiliza uma piscina para eu treinar, uma academia. Todo preparativo, né? O triatlo vem crescendo muito, esse nível de competição, a gente tem visto, né, crescendo bastante. Vamos explicar um pouquinho mais sobre o triatlo, né? É verdade, é natação, corrida e bicicleta, é isso? Isso. Não necessariamente nessa ordem, natação, ciclismo e corrida. Mas o triatlo é um esporte muito jovem, né? Ele começou, se não me falha a memória, na década de 80, ele veio para o Brasil por meio do jornalista José Inácio Werneck, que é colunista muito conhecido aqui, e entrou oficialmente na Olimpíada em 2000, a gente vai para a 3ª Olimpíada agora, em 2012, em Londres, a 4ª Olimpíada, desculpa, em Londres, então cada vez mais a gente tem uma publicidade do triatlo e novos membros estão surgindo, novos atletas estão agregando ao esporte, isso é muito positivo. Você começou no triatlo em que momento aí? Comecei o triatlo em 2002, no Corpo de Fuzileiros Navais. Assim que eu entrei no Corpo de Fuzileiros Navais, eu fui convidado por um sargento para treinar com eles. Já tinha um sonho de criança, que no Projeto Botinho, quando eu fazia colônia de férias, né? As crianças que praticam essa colônia de férias já acham o guarda-vida que é o cara, né? O tal. Então, ali tinha um cara a mais, que era um triatleta. Ele era endeusado pelos guarda-vidas. Então, aquilo ficou na minha cabeça como eu preciso fazer esse esporte um dia e tive a oportunidade de fazer na Marinha. Aí começou isso em 2002 e ficou praticando até... Aí de lá não parou? Teve algum recesso? Não, então, eu pratiquei até 2005. 2005 foi a minha última competição antes da minha parada, porque eu fui para o Haiti. Eu tive que parar para o treinamento, depois do retorno da missão, que eu fiquei 6 meses lá. Foi difícil o retorno, porque eu viajei para a Europa, fiquei um ano lá. Mas em 2010, com o ingresso na Universidade Federal Fluminense, na verdade em 2009, eu pude voltar ao esporte por meio do UF Esporte, que apoia a comunidade acadêmica na prática desportiva. Isso foi muito positivo para mim. E você já tem algum título no currículo? Como é que é isso? Porque, afinal, pelo que você me falou, você começou em 2002, mas parou em 2005, aí retornou agora, né? E como é que está essa questão do trabalho? Você falou que você tem, né, se imposto aí um ritmo, né, de crescimento, e acho que tem que ser assim, né? Não adianta querer abraçar o mundo de cara que fica difícil. Mas como é que tem sido esse trabalho? Já conquistou algum título? Como é que é? Exatamente. O trabalho é muito árduo no triatlo, né? A maturidade de um atleta no triatlo, ela vem com 5, 6 anos de treinamento. Então, você precisa de uma dedicação e não querer aquilo muito, não pular a etapa, né? Você precisa subir um degrau. Eu tenho alguns títulos na Marinha, né? Inclusive eles militares, de pentatlo militar, pentatlo naval, mas agora no triatlon eu pude voltar às competições em abril de 2010 e tive a honra de finalizar o ranking em primeiro colocado, então fui campeão estadual da minha categoria. De 25 a 29 anos. De 25 a 29 anos. Fui vice-campeão do Pan American Sprint Triathlon, que é uma prova realizada pela CBTRI em parceria com a ITU, que é a Organização Internacional.
Fiquei bem posicionado no ranking brasileiro, consegui a 5ª colocação no triatlo olímpico, que foi realizado em Macaé, aqui nessa cidade do Norte Fluminense também. E a prova de Budapeste, que eu não fui tão bem, mas foi uma grande experiência, sempre crescimento você poder competir com atletas de nível tão elevado, né? Agora você fala um pouco sobre essa questão do planejamento das provas. O quanto é importante isso, ou seja, porque existe um desgaste muito grande a cada competição dessa. Então, você pode chegar a concorrer a quantas por ano? Dá para se impor um ritmo? Como é que é isso? Porque não dá para participar de todas, né? Você tem que priorizar, né, uma dedicação, não é isso? Exatamente. Dentro da preparação, você elege uma prova como aquela que você precisa estar bem mais... estar no seu top de melhor forma física, vamos digamos assim. Você precisa estar na sua melhor forma física. Normalmente a gente elege ela como mundial, né? A gente faz um ciclo de treinamento e as provas que vão acontecendo no decorrer do ano, elas servem como treinamento também. Você não vai estar no seu top da forma, mas você vai estar bem preparado e se preparando para outras provas. Então eu planejei para o meu ano iniciar com a tentativa da classificação. Eu teria 2 possibilidades, que seria a Copa Brasil de Cuiabá e o Olímpico, que acontecia em Ilhéus, na Bahia. Só que após a Copa Brasil de Cuiabá, com a troca do governo federal, a gente teve um pouco de diminuição do recurso público. Isso afetou também o projeto, porque a Universidade Federal Fluminense, uma instituição pública, foi afetada. Então isso me desanimou um pouco. Era para eu estar bem mais preparado agora, mas isso é a falta de apoio no esporte, você não saber se você vai poder ir na próxima competição, isso fez eu botar um pouco o pé no freio. Mas assim, eu tive fortalecimento de outros apoios, como a SNU, que eu falei, e a UF pôde voltar com o seu esporte, e eu comecei, a partir de junho, um novo planejamento, e agora eu devo estar mais bem preparado para o final. Vamos ter 2 competições agora importantes do Campeonato Brasileiro, que vai ser a Campeonato Brasileiro de Olímpico em Vitória, e a próxima em Salvador, que é a Copa Brasil de Sprint. Nessas eu pretendo estar no auge da minha forma física. Mas tem ainda a 3ª etapa do estadual, não é isso? Que agora é dia acontece 16. no Flamengo, em outubro já, no dia 16 de outubro. Perrot? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Folha no Ar, através da Plena TV. Gostaria de saber do Bruno, até a título de curiosidade também para quem está nos acompanhando, sobre as distâncias, né? E como é feito esse processo da transição, né, para cada modalidade. É isso aí. Hoje em dia, oficialmente, eu sou federado pela Federação do Estado do Rio de Janeiro, a Confederação e a International Triathlon Union, que é a Federação Internacional. Oficialmente, a gente tem o Sprint Triathlon, que é uma modalidade que conta com 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. Isso tudo de uma vez só vence aquele que fizer essas distâncias em menor tempo. Tem o campeonato de triatlo olímpico, a distância olímpica, que é competida, que é a modalidade que é feita hoje na Olimpíada, que é o dobro dessa distância, que seria, no caso, então, 1.500 de natação, 40 de ciclismo e 10 km de corrida. E o long distance, que é o longa distância, que é feito nas distâncias de 2 km de natação, 2.000 metros, 180 de pedal, de ciclismo e 20 km de corrida. Essa é um pouco mais longa, né? Mais longa. Essa de Beijing foi essa última que você competiu lá em Beijing. Como é que foi? Qual era o percurso? Então, lá são feitas 2 distâncias, o sprint e o olímpico. Eu competi no sprint, ano passado eu competi no olímpico. Eu tenho mais rendimento nas competições de sprint, que é uma competição que você precisa dar mais velocidade e mais explosão do que em provas de olímpico. E aqui você tem outros, quando você viaja geralmente, tem outros campistas aqui que também costumam participar dessas competições? Como é que é? Tem sim. A gente tem alguns atletas antigos, inclusive, que fazem Ironman, que é uma distância fora da nossa confederação, mas que é uma distância muito popular e tem trazido bastante triatletas para o meio, né? A gente tem o Romulo Santos, que é um excelente, iniciou no Mundial de Triatlon agora, mas é um excelente nadador de travessias, é o líder do ranking de aquatlon. E tem outros que já estão começando agora, iniciando, começando a competir no circuito. E a gente acredita que os nossos resultados, as nossas conquistas possam trazer mais atletas para o triatlo e a gente popularizar aqui. Porque, como estudante de economia, eu preciso falar disso. O triatlo encadeia 3 modalidades, né? O ciclismo, a corrida e a natação. Então, é um leque para o empresariado aí poder estar oferecendo os produtos, a gente poder... as competições em dia, um campeonato, o Ironman Brasil, por exemplo, gira milhões para Florianópolis, para Jurerê. Então, quem sabe a gente
consegue fazer um dia uma competição de triatlo aqui na Lagoa de Cima, em outro ambiente de campos, e aquecer a economia a partir do esporte, que isso é muito interessante. E essa proposta já foi levada em algum lugar? Em algum momento você já colocou essa proposta? Bom, já coloquei junto à fundação para a gente realizar uma competição de duatlon, que é uma variação da modalidade, só que excluída da natação. Ela começa com a corrida, depois tem a transição para o ciclismo e o retorno para a corrida. Essa é uma competição que, dado o número de ciclistas que a gente tem aqui de corredores em Campos do Goytacazes, ela pode ser bem mais aceita e talvez daí a gente conseguir ensaiar um triatlo. Mais facilmente colocado em prática nesse primeiro momento. Talvez, acredito. É um esporte individual, mas o atleta precisa de uma equipe ao seu entorno. Como é que funciona essa estrutura, Bruno? Exatamente. A minha equipe fica um pouco longe, né? Que meu treinador, o Carlos Eugênio, ele é de Niterói. Aí a gente trabalha um pouco virtualmente por meio da internet. Assim, frequentemente eu estou indo visitar, até porque a sede da UF é em Niterói, eu preciso resolver alguns quesitos administrativos lá. Mas treinamento aqui em Campos está difícil, temos poucos atletas. Hoje eu tive a oportunidade de treinar com um triatleta da região, mas a gente precisa de mais atletas para poder fazer um treinamento de ciclismo. É sempre interessante ter outros níveis para você também. Como são os treinamentos em Campos? Piscina, corrida, ciclismo? Como é que você faz para administrar esse treinamento? Então, a gente precisa dedicar aproximadamente 4 horas de treinamento por dia, né? E se a gente for contar um pouco com a transição de uma modalidade para outra, de trocar de roupa, se alimentar, isso vai até um pouco mais. Eu nado na Nova Estação, que é uma piscina que fica próximo de Arthur Bernardes, então é um ótimo eixo para mim, porque eu nado ali, aí faço a transição ou para o ciclismo ou para o pedal, que eu faço na Arthur Bernardes. É uma avenida que nos proporciona um espaço aberto, né? É um pouco perigoso que passam os carros desgovernados. Ali é bastante complicado. Mas inclusive, até é bom a gente fazer esse alerta, porque tem crescido muito, não só as pessoas que caminham e correm por ali, né? E a gente tem percebido que ali isso tem crescido muito, que precisa de uma sinalização um pouco melhor, precisa realmente de uma fiscalização melhor naquele trecho, porque a gente sabe que as pessoas costumam passar ali e não respeitar muito a sinalização. Então até é bom aproveitar esse momento para pedir também que tenha um pouco mais de atenção ali com o Arthur Bernardes. Agora, você está falando sobre essa rotina de treino de 4 horas, mas para você, uma competição de triatlo, ela dura, às vezes, mais de 24 horas, não é isso? Como é que é isso? Como é que funciona? Não, o triatlo hoje em dia, numa distância de sprint, a gente tem uma prova de entre 45 minutos e 1 hora e 10. Essa é a distância dos líderes, dadas as dificuldades do percurso. Em Beijing, por exemplo, foi uma prova de muitas subidas, o que resultou em dificuldade para mim, porque eu treino na planície, né? E apesar disso, tivemos uma chuva torrencial durante a prova toda, que fez a gente andar um pouco mais cauteloso para que você não caísse e contasse com, de repente, sair da prova. Só que o Olímpico já dura um pouco mais, uma competição de 1 hora e 50, 2 horas. Então, você treina 4, 5 horas para chegar, às vezes, num triatlon rápido, esse sprint, para competir. Mas a preparação para o dia, ela começa bem antes, né? Não é isso? Sem dúvida. Tem todo um preparativo antes da competição mesmo, antes de sair, né? Aí tem toda a questão de ajustar equipamento, de ver a bicicleta, né? E é uma dedicação que você tem que ter desde que horas, por exemplo. Eu vi que nessa lá, por exemplo, a largada estava prevista para 6h45 da manhã, mas você já começou bem antes, já trabalhando isso e preparando, não é isso? Na verdade, a preparação começa aqui, porque a gente tem que levar um material gigantesco, inclusive a bicicleta, em umas malas rígidas para não ter problemas de transporte no voo, mas o cuidado para não esquecer nada, né? Porque imagina você sair daqui, chegar lá em Beijing, 27 horas de viagem e esquecer alguma coisa. Mas na véspera da prova a gente costuma ajustar todo o material, o tênis, o óculos, ver se está tudo direitinho, funcionando. A bicicleta, devido ao número de atletas ser muito grande, ela é colocada um dia antes. Então um dia antes você tem que botar a bicicleta no racking para poder e deixar ela lá. Só que nas competições aqui, nacionalmente falando, a gente pode colocar a bicicleta 1 hora antes. Então você pode ajustar seu material, se você contar com uma chuva, alguma coisa assim, você não tem problema. Agora, é bom a gente ressaltar que são várias categorias, né? Você está concorrendo, geralmente dessa de 25 a 29 anos. Isso. Né? E o triatleta tem aí, né, seguindo o ritmo, ele consegue ficar competindo durante um bom tempo, né? Isso tem até que categoria? Exatamente, a gente tem a categoria 70, 74, 75, 79, eu acho que 80 mais.
a partir do 80 não divide mais a categoria, aí Então dá corre pra todo mundo. concorrer, dá para correr Isso bastante. é maravilhoso, você vê lá no Mundial, todo mundo respirando triatlon, diversas idades e uma festa maravilhosa, isso é muito bacana.